Olá, eu sou Alexandra Xavier, advogada familiarista há mais de 11 anos e hoje eu trago um tema interessantíssimo para vocês. Trata-se de direitos sistêmicos. Vocês já ouviram falar o que é direito sistêmico? Sabe como utilizá-lo dentro do judiciário? Ou esse tema é totalmente novo? Bem, é um tema bem curioso e pertinente na nossa profissão, principalmente para quem atua aí na área de família. Eu digo que é essencial que todos os advogados familiaristas deveriam saber, devem conhecer do direito sistêmico para poder facilitar aí o seu trabalho. Imagina que você tem um caso aí no seu escritório que está há anos agarrado, você está doido para se ver livre dele e através do direito sistêmico você pode abrir mão desse sentimento, né, dessa resolução, dessa inconsistência, ou você pode também trazer à luz para o seu cliente na hora de explorar ali aquele caso dele. O que é o direito sistêmico, né? Como que eu vou aplicar ele aí no judiciário? Antes de falar a respeito do direito sistêmico, eu preciso falar a respeito da constelação familiar, porque o direito sistêmico ele veio lá da constelação familiar. Então, talvez agora que eu falei sobre a constelação familiar, você vá criar alguma barreira aí de forma imediata, porque de repente você tem receio do novo, tem receio de conhecer, e seja um momento para você romper esse padrão comportamental e se abrir para o conhecimento, porque o conhecimento ele é transformador. E às vezes a pessoa está pensando o que é a constelação familiar? Trata-se de uma religião? Trata-se de isso é coisa de doido, isso aí é coisa de gente que só é meio desligado aí, tudo da pessoa é uma vibe diferente. E, gente, não tem nada a ver com isso, entendeu? A constelação familiar ela é um método terapêutico, sim, mas você pode usar a constelação familiar para outras questões. O método terapêutico, ele é maravilhoso. Hoje em dia as pessoas estão rompendo esse preconceito de que pessoa que ia num psiquiatra antes era doido. Hoje em dia acho que quase todo mundo vai num psiquiatra, vai num psicólogo, vai num terapeuta. E às vezes você tá aí pensando, mas constelação familiar, ai Deus me livre, o que é isso? Não, minha religião não permite. E não é religião. A constelação familiar é um método terapêutico. Mas os psicólogos acham isso um absurdo e tudo. Eles têm os métodos deles de tratar. E eu respeito inclusive todos os métodos terapêuticos. Porém, se existe mais um e ele pode ser usado a seu favor, por que não conhecer, por que não utilizar? Né? Então, a constelação familiar, ela nasceu aí de Bert Helling, e ele estabeleceu que esse método terapêutico, né, de forma, vou dizer assim, para ficar mais fácil, para vocês entenderem esse método terapêutico criado aí por Bert Helling, eu vou comparar ele aí com o nosso corpo humano. Então, da mesma forma que você tem ali o corpo humano, se eu tiro o coração, ninguém consegue viver sem um coração, não é assim? Existem alguns órgãos que a gente se perde ali, se acontece de você não ter, você consegue seguir sua vida sem ele. Mas existem alguns órgãos que são fundamentais ali para o seu sistema funcionar, para você ficar em pé, né? E a estrutura familiar, ela funciona da mesma forma. Então, o Bert Helling, ele trouxe aí que a gente deve respeitar as 3 leis do amor, né? E quais são essas leis? Né? A primeira lei é a hierarquia. Os mais velhos precedem os mais novos. A segunda, o equilíbrio, o dar e receber, ele tem que ser proporcional, ele tem que ser na mesma medida, ou um pouco a mais ou um pouco a menos, dependendo da circunstância. E outra coisa é o pertencimento, a outra lei é o pertencimento. Então, o pertencimento é que você não deve excluir ninguém e também não deve se excluir, porque isso pode acontecer.
Então, se você tem aí 3 leis e você aplica ela dentro da sua família, se você aplica ela dentro do seu escritório, você vai fluir com uma frequência positiva e as coisas vão dar certo para você, as coisas vão melhorar, vai fluir, o seu discernimento, o seu entendimento. E se você não é adepto ali a fazer a constelação, que pegue pelo menos as leis para utilizar na sua aplicabilidade. Porque talvez você esteja escutando isso e esteja pensando, meu Deus, mas como é que eu vou usar isso aí lá no direito? Ué, da mesma forma que você usa matemática, você não calcula lá para poder cobrar os honorários? Você não utiliza matemática? Não é assim? Você precisa de outros parâmetros para poder ter ali a essência do seu processo. Você não precisa de um psicólogo para fazer uma avaliação psicossocial? Você não precisa de um assistente social para fazer uma visita, né, na casa da pessoa, da família? Não é que são os olhos do juiz isso aí? Então, uma decisão também, você pode ter esse olhar sistêmico para essa decisão e entender ali que ponto deixou a desejar a sua petição, ou que ponto que passou que você pode fazer um recurso, ou então que reverter essa decisão aí, ou se ela foi positiva para você, com que fundamento esse juiz utilizou, que não só o fundamento que está ali na própria lei. Às vezes a pessoa pensa que o processo, né, em si ali, tá ali, gente, o que eu tô fazendo, o que tá faltando? Então talvez seja isso que esteja faltando para você, ter o conhecimento do direito sistêmico para poder fluir aí. E voltando ali, as 3 leis, que é a hierarquia, o pertencimento e o equilíbrio, eu vou falar de cada uma delas. A hierarquia é que os mais velhos, eles precedem os mais novos. Então, por exemplo, se você está num ambiente familiar e você começa a falar com a sua mãe, que a sua mãe não sabe de nada, que coitada da sua mãe, eu vou resolver isso aqui para minha mãe. A sua mãe está num conflito com seu pai, você se posiciona favoravelmente ali a sua mãe e toma ali, assim, você automaticamente está querendo ser maior do que a sua mãe. Isso vai ter um desequilíbrio, porque os pais cuidam dos filhos, não o contrário. É claro que você vai falar comigo assim, ué, Alexandra, mas então eu tenho que pagar pensão alimentícia, eu não preciso pagar pensão alimentícia para os meus pais se eles precisarem? Então, se por um acaso a minha mãe necessitar, eu não posso interditar, eu não posso ir ao banco com ela, eu não posso ajudar ela a comprar uma casa, resolver algum outro problema? Claro que pode, né? Claro que pode, claro que deve, né? A interdição às vezes é uma proteção. Só que você precisa de estabelecer os limites aí. Você não pode julgar-se melhor que a sua mãe. Porque quando a sua mãe foi gerada, ela foi criada, o que ela aprendeu, o que ela soube, era o melhor que ela tinha. Foi o melhor que ela teve. E você é filho dela, então você precisa de entender aí que você é menor do que a sua mãe. Que você deve respeito a ela. Talvez você chega lá e ela te fale alguma coisa, você prefere abstrair. Mas talvez você seja uma pessoa que vá querer, né, discutir, argumentar, e talvez isso não seja uma solução para o momento. E às vezes é isso que acontece com alguma família, com algum problema que chega lá no seu escritório. A questão do equilíbrio. O que é a questão do equilíbrio? O equilíbrio, gente, é o dar e receber. Então, suponhamos que esse casal aí, a mulher doa muito ao marido. É quase que tirar o coração, né? E entregar. E aí ela se doa cada vez mais, ela vai se anulando. A gente vê muito isso em situações familiares. Quando a mulher sofre violência doméstica, por quê? Ela entra, inclusive, no ciclo de violência, eu já até comentei aqui a respeito disso. É como se ela entrasse no looping, né? Ela tá ali e ela vai se doando, ela vai se anulando,
ela deixa de comer as coisas que ela gosta de comer, ela deixa de fazer as coisas que ela tem prazer em fazer, tudo para dar prioridade ao outro, tudo em benefício de outra pessoa, e ela automaticamente vai se anulando. E isso gera um desequilíbrio, né? Às vezes ela se anulou tanto que quando ela para e ela pensa, ela está vivendo a vida de outra pessoa, ela não está vivendo a vida dela. Ela não está vivendo a vida dela, ela está vivendo a vida de outra pessoa. E como que você faz com que essa pessoa entenda o que ela está passando e volta para esse lugar? Você só consegue fazer isso se ela tiver ali, olha, eu falo que um dedinho de pulga dentro dela que queira sair dali, que mostre para ela que ela é maior do que aquilo que ela está passando. Então, nesse ponto, existe o equilíbrio, o dar e receber. Da mesma forma que às vezes tem uma pessoa que tem, vou dar o exemplo do presente, né? Vai lá e dá um presente para outra. Aí sempre aquela pessoa que recebeu o presente, ela fala assim, nossa, que bom que eu ganhei esse presente, mas eu não tenho a mesma condição dela. Mas a pessoa fica sentindo ali naquele desejo de compensar aquele presente. E aí ela vai, trabalha, ela compra algo não tão valioso assim, mas algo que seja simbólico dentro das possibilidades, dentro da condição dela, dentro do momento dela. E ela presenteia, ela fica, ufa, tô aliviada, paguei, né? Tá pago na cabeça dela, porque isso nunca é verbalizado, né? E aí ela pagou ali, tô tranquila. Só que acontece que aquela outra pessoa vai lá e presenteia novamente. Aí a outra corre de novo e compensa. Isso vai acontecendo de forma gradual. Ela trabalha e compensa. O que vai acontecer? Aquela que está recebendo muito, às vezes vai sair. Ela vai embora porque ela não dá conta de conviver, de compensar aquilo que ela está recebendo. Porque ela não soube compensar o que ela estava recebendo, não só em questão material, mas emocional. Talvez tivesse um equilíbrio ali no dar e receber, e que essa fosse uma troca, e uma troca justa. Mas ela não conseguiu fazer esse equilíbrio. Então, houve um desequilíbrio e uma das pessoas vai embora. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu tinha uma amizade com fulana, fazia de tudo para ela. E ela simplesmente sumiu, me ignorou, foi viver a vida dela. Talvez tenha ocorrido um desequilíbrio. Ou talvez pode ser que isso seja até um momento de vida da pessoa, né? Que as pessoas vão construindo e vão se modificando as amizades, né? Elas vão crescendo e vão modificando o ambiente. Então, talvez não seja a questão do equilíbrio, mas pode ser que tenha sido o desequilíbrio. Pode sim ter acontecido esse desequilíbrio e desestruturou essa relação. A gente se relaciona. O ser humano ele é um ser gregário, né? A pessoa que fala que não gosta de gente, ela é gente. Como que você não gosta de gente, né? Se a gente é gente. Então, tem que tomar cuidado, inclusive, com essas falácias, né? E a terceira lei é a lei do pertencimento. Pertencimento, você deve se sentir pertencente ali naquele ambiente familiar. E o que acontece? Às vezes nas famílias, as pessoas falam assim, opa, não vão convidar aquele tio não, porque aquele tio bebe muito, ele desrespeita as pessoas, fica chato, vão fazer uma reuniãozinha aqui, não vão convidar ele não, melhor. Ou então, às vezes, você se exclui. Às vezes por algum sentimento de inferioridade ou algo que você, às vezes, não sabe nem de onde você buscou, você começa a pensar. Às vezes eu falo que a pessoa às vezes tem uma mania de perseguição, né? E na verdade não é uma mania. De repente é algum problema que a pessoa tem naquele momento e que ela precisa de tratar para que isso não se incorpore aí na vida dela. E aí ela começa a falar, não vou lá não. Não vou lá lá na minha família não, porque chegar lá eles vão ficar me perguntando se
agora que eu passei na OAB, se eu vou fazer concurso para magistratura, se eu vou fazer concurso para o Ministério Público, se eu já estou ganhando dinheiro aí como advogado. E aí, às vezes, você mesmo vai se excluindo daquele ambiente da sua família, né? Às vezes você vai se soltando dali. Isso acontece também quando tem algumas características, né, de pessoas que às vezes são narcisistas e às vezes compelem muito um ente daquela família, aquela pessoa se afasta, né, da família, e para poder romper esse ciclo. E quando essa pessoa sai ali, uma outra pessoa tende a moldar ali os comportamentos daquela que foi excluída, porque é o sistema, né? Assim, quando você corta, automaticamente a sua pele não regenera, não cria uma outra camada de pele ali. E assim acontece também nas nossas famílias. Quando um ente é excluído, automaticamente vem um outro para poder ter, às vezes, aquele mesmo comportamento, de forma a honrar, né, de forma a estar ali, para que aquele sistema permaneça. E para matar só uma curiosidade aqui, tem também algumas pessoas que vão falar assim, mas a pessoa quando é adotada, ou a pessoa que o pai abusou, como é que faz? Tem que passar a mão em tudo? Não é assim, não é bem assim que funciona. Isso aí você toma no seu coração, né? Você vai ali agradecer ao seu pai a vida que ele te deu, né? Honrar, porque ele precisa de ter punições legais, se esse for o caso, né? Da pessoa falar, mas meu pai abusou. As punições legais aí é com a justiça, não é com você. Mas você precisa se fortalecer. O que te deixa forte é o seu pai e a sua mãe. Por isso que eu falo muito com os clientes em relação a direito de família quando estão litigando questões de guarda, e eles confundem muito também com pensão alimentícia. Quem é especialista nessa área aí já sabe. E isso causa um desequilíbrio. Esse desequilíbrio é um desequilíbrio tamanho, né, que causa transtornos graves aí na criança. Porque a criança, gente, ela é 50% pai e 50% mãe. Alexandra, mas e a criança que é biológica, que não é filho biológico, que ela foi criada ali? Olha, ela também precisa de entender que os pais dela deram como um gesto de amor, que foi isso que eles fizeram. Que eles queriam dar a ela uma outra oportunidade de viver longe deles. E tá tudo certo, né? A pessoa que às vezes tem uma dificuldade, tem muitos problemas com os pais adotivos, geralmente porque ela não tomou isso no coração dela. A família, a estrutura ali que recebeu, não tomou aquela criança ali como um membro da família, né? E antigamente as pessoas adotavam muito para dizer assim, eu sou bom, eu estou adotando, ou para pegar uma criança. Infelizmente, é uma realidade. Pegavam a criança não para a própria satisfação, eu tenho um filho, né? Não pegava a criança com o coração limpo, com o coração livre ali, né? E então isso causa, né, um desarranjo, algum desequilíbrio, mas que pode sim ser estruturado com uma constelação familiar. Eu não vou entrar dentro da parte prática da constelação familiar, porque não é o caso, e a finalidade aqui é falar sobre o direito sistêmico. Então eu espero que vocês tenham entendido aí o que é a constelação familiar, né? Para poder entender como é que eu vou aplicar isso aí lá no judiciário, né? O que é o direito sistêmico? Então, o direito sistêmico, ele nada mais é do que a aplicabilidade de tudo que você aprendeu aí da constelação familiar dentro do direito. Porque tudo que você vê aqui, você está vendo algo material. O que está além do material, você não consegue ver. Então, o direito sistêmico você vai utilizar para poder entender essas dinâmicas familiares e aplicar no seu dia a dia. Então, essa é a base para vocês saírem de onde vocês estão e entenderem a aplicabilidade agora, né, do direito sistêmico, o que ele te permite.
que ele te permite? Olha, um diagnóstico mais profundo da situação, evidenciar o vínculo das relações e as emoções que não são ali reconhecidas, identificar implicações inconscientes em ações, alcançar soluções que promovam equilíbrio e ordem no sistema envolvido. Pode dar um exemplo para ficar mais claro? Com certeza. Vou contar um caso para vocês de um cliente que foi indicado por uma advogada e ela falou, olha, vou passar para você porque eu acho que você tem mais habilidade com isso, não é minha área. Eu falei, claro, é uma colega, parceira, ela me passou. E o cliente chegou para mim querendo resolver um problema de família dele ali, que ele pagava 30% de pensão alimentícia e que a ex-companheira estava aumentando o valor dessa pensão aí para 40%, que o juiz já tinha dado a sentença, e que ele tinha que pagar, ele não tinha condição de pagar, e não tinha mesmo. Aí eu peguei um documento que ele me mostrou e percebi que estava assim, não era um documento tão parecido assim com um documento jurídico. Era um print, sabe, de um recorte. Eu falei, mas não tem um QR Code, não tem uma assinatura eletrônica, não tinha nada. E eu achei aquele documento um pouco duvidoso e comecei a conversar com ele. Então, durante o atendimento, eu percebi que ele tinha alguns problemas. Ele estava com alguns problemas de saúde e que aquela mulher que falava com ele, que tinha 2 filhos com ele, né? Ela não tinha nenhum filho com ele. Como assim? Gente, existe. Ele já estava pagando 30% de pensão para essa mulher. Ela era uma estelionatária. E a história que ela contou para ele foi uma história assim tão estranha. E ele acreditou naquela história. Mas ele não saiu do meu escritório para eu poder conseguir identificar tudo que havia acontecido com ele. E naquele momento eu falei com ele, você não tem filho e você não tem que pagar pensão. Sabe como que eu fiz isso? Porque eu tive uma percepção dele. A gente é pura energia, então você troca. Ele trocava energia com essa mulher ao ponto de quando ele chegou e me contou o que era a situação, eu identifiquei que tinha mentira ali. E na hora que eu percebi que havia mentira na história, a única coisa que eu fiz foi fazer uma ligação. Essa ligação que eu fiz, porque ele não tinha endereço da mulher, ele não tinha nada, ele sabia o nome da filha dessa mulher. Eu falava, meu Deus, mas como você encontrou com ele 2 vezes? Mas como é que é seus filhos? Ela usava filho de outra pessoa para poder falar que era filho dele. Aí ele falava, não, mas eu quero ver os meus filhos, né? Ele falava, eu não vejo meus filhos, ela não deixa. Eu tenho medo dela me atrapalhar no meu trabalho, porque ela faz muito escândalo e tal. E aí eu fui percebendo, durante o atendimento, que tinha algo de errado ali. Nesse ponto, ele foi lá, eu cobrei ele o valor da diligência que eu iria fazer para ele. Eu fiz uma ligação. Essa ligação era para a própria mulher, né? Eu perguntei a respeito de uma outra filha, porque aí você tem que usar sua perspicaz, né? Você tem que ser perspicaz para poder captar isso e saber como que você vai tirar dali. Como se você estivesse aí instruindo uma cliente, né? Um cliente. E aí a própria mulher comunicou à filha que uma advogada estava ligando, a filha já ligou. E na mesma hora eu perguntei, fulana, você é filha da ciclana? Tem mais quantos irmãos? Né? Você e mais 2 irmãos? Mais um irmão? Ela só eu e o fulano. Eu falei, bingo. E aí essa filha descobriu, inclusive, que essas crianças que ela falava que era filho dele eram os netos. Né? A filha falou, meu Deus, meu marido fica sabendo uma coisa dessa, meu marido vai ficar bravo demais. Né? Ela já tem o costume de fazer esse tipo de coisa. Então, naquele momento, ou seja, no mesmo dia, não precisou de teste de DNA, de nada. Porque vocês pensam bem, se eu tivesse escutado a história, o que eu ia fazer?
vou lá no fórum, porque é segredo de justiça, né? Vão lá dar a busca aqui, ou fazer uma pesquisa de certidão online. Eu ia dar busca para ver os processos que tinham, né? E não ia achar nenhum processo. Talvez eu achasse da mulher, né, pelo estelionato, mas ele não tinha nada dela, documento nenhum. Ia ser somente pelos documentos dele. Eu ia ficar assim, sem saber se eu não tivesse tido essa percepção desse ambiente. Então, naquele momento, eu consegui resolver em um dia, né, todo o problema dele. E quando eu falei com ele que ele não tinha filhos, ele descansou. Né? Ele tirou aquele peso das costas dele. Ele não quis chamar a polícia, ele não quis fazer nada. Ele só virou e falou: olha, muito obrigada, e eu tô seguindo minha vida. Virou as costas e partiu. Feliz da vida, sabe? São clientes gratos pela resolução desses problemas. Então, isso aí é algo que você aprende na constelação familiar também, né? No direito sistêmico, você ter essa percepção do ambiente aí e perceber. Teve uma situação também de uma cliente que ela estava totalmente adoecida, com problemas graves de saúde pela relação com o ex-marido. E quando ela nos procurou, que ela sentou diante, né, que ela sentou ali diante de mim, na minha frente, eu falei: gente, essa moça tá sofrendo muito. Você consegue ter essa percepção. Você treina a sua mente para que a sua mente identifique ali, naquele momento do atendimento, o que aquele cliente precisa, o que aquele cliente necessita. E ela queria ficar livre desse companheiro dela. E ela não sabia como fazer, porque ela tinha uma questão de religião muito forte envolvida. Ela se divorciasse, ela iria ser excluída da igreja que ela pertencia. Era uma questão de religiosidade muito forte. Ela precisava ali de dar uma satisfação muito grande. Não era para o marido, nem na verdade para a igreja que ela frequentava, mas para a mãe dela. E ela não divorciava porque ela queria cumprir uma expectativa materna, uma expectativa da mãe. E aí ela estava presa, definhando, sofrendo, adoecida. E a partir do momento que você mostra que isso aí, mãe, essa é uma vontade sua, né? Eu sinto muito, mas a minha vida é outra, eu vou seguir. Né? Foi isso que ela fez. Eu vejo, às vezes, foto dela antes e depois, eu não acredito que é a mesma pessoa. Eu não acredito que é uma pessoa livre, que viaja para fora do país, que faz as coisas que ela não teria capacidade de fazer se ela estivesse lá naquele relacionamento, naquele casamento. Ah, Alexandra, então eu vou resolver o problema dos meus clientes só ali no escritório? Olha, talvez seja. Talvez o máximo que você irá fazer é um pedido de homologação de algo que já aconteceu ali, porque muitas coisas já chegam prontas para você. Eu falo assim, gente, eu não faço um divórcio que não tenha a necessidade, né, que ele seja feito. Se a pessoa chega ali para divorciar, ela já chega ali despedaçada, né? Às vezes uma questão de herança, a família tá ali, olha, mas tem um irmão, o pai prometeu que a casa ficava para a irmã mais nova, aí a irmã mais nova vai lá reivindicar o direito. Não, meu pai deixou para mim, porque a minha irmã já tem casa, meu irmão já tem casa, e eu fiquei aqui cuidando dos meus pais, eles deixaram a casa para mim, agora meus irmãos estão querendo me tomar. Ora, ela fez a escolha de cuidar dos pais. Se os pais quisessem realmente deixar a casa para ela, eles tinham feito isso de forma documental. Então, são vários problemas que vão aparecendo e que quando você entende que isso aí é uma questão familiar, né, dentro do direito sistêmico, da constelação familiar, você traz a luz para esse cliente.
Você consegue explicar para o seu cliente a posição dele dentro daquela família. Ó, seu pai, sua mãe, seus irmãos, vocês são iguais. Vocês são beneficiados da mesma forma. Se fosse diferente, seus pais já tinham feito um testamento para você. Já tinham feito algo diferente que não foi feito. Porque as palavras, elas se perdem, né? E aí vem aquela frase do direito. O direito não socorre os que dormem. Então, você que é advogado aí e que está buscando uma solução para o seu trabalho, algo para te deixar mais leve na sua profissão aí, você está às vezes cansado lá do direito de família e não sabe como ficar leve, você está dormindo e levando os problemas dos seus clientes para dormir com você, agora é essa. É hora de você aprender a fazer um atendimento inteligente. Aprender tudo que envolve relacionamento. Não é só o relacionamento de homem e de mulher, mas é relacionamento com estrutura familiar, estrutura profissional dentro do direito sistêmico. Eu espero que vocês tenham gostado e daqui a pouco eu volto com mais novidades. Um abraço.